mais uma vez aqui para celebrar a acessibilidade e a compreensão da Bíblia. Como a irmã já falou, o meu tópico é por que ler a Bíblia inteira? Os motivos. Só recapitulando, eu já falei 5, aí faltaram mais 5 que agora eu venho trazer para vocês. E o primeiro é por que eu devo ler a Bíblia inteira? Para ter vida plena. Oh, glória a Deus. A Bíblia, ela dá sentido, ela dá significado, ela dá propósito à nossa vida. Ou seja, não basta cuidar do corpo, o espírito, ele precisa ser alimentado. E como é que eu alimento o meu espírito? Eu alimento o meu espírito lendo a Bíblia. Oh, glória a Deus. Quanto mais nós meditamos na Bíblia, mais forte nós vamos ficar. Mais forte nós vamos nos tornar a partir do momento que nós meditamos a Bíblia. Vou trazer um versículo para vocês que fica lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não precisa ler, eu vou ler aqui. Não precisa abrir a Bíblia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o motivo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu devo ler a Bíblia. Um dos motivos para que eu leia a Bíblia é esse, irmãos. Para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos só alimentar a nossa carne. Nós já alimentamos a nossa carne com comida, mas o nosso espírito nós alimentamos com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então esse é um dos primeiros motivos para ter vida plena, porque o espírito, ele é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são de espírito e de vida. Ou seja, é a palavra que vivifica. Ou seja, é a palavra que torna, é a palavra que dá vida. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai fazer isso pra gente. Ela vai nos vivificar. Ela vai nos tornar a vida. Ou seja, a vida do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos agora para o segundo motivo. Para achar sabedoria para tomar decisões corretas. Muitos estão perecendo porque não sabem tomar decisões corretas, não sabem como tomar essas decisões. A palavra de Deus, ela nos ensina. Na palavra de Deus, nós temos esse respaldo para tomar decisões. Veja lá o que está escrito lá em Salmo 119, do versículo 98 ao 100. Não precisa, irmãos, ler, eu vou ler aqui, não precisa abrir a Bíblia porque vai demorar demais. Olha o que fala lá: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Oh, aleluia! Aqui nós vemos que a Bíblia, ela está cheia de bons ensinamentos, de bons conselhos. Quando nós meditamos nela, quando nós fazemos a meditação desses preceitos, dos mandamentos do Senhor, então ela vai nos conceder essa sabedoria para nós tomarmos decisões acertadas na palavra do Senhor. Oh, aleluia! Agora nós vamos ver o terceiro motivo para eu ler a Bíblia toda. Para vencer o pecado, irmãos. Nós devemos estar respaldados na palavra do Senhor para nós podermos vencer o pecado. Porque a palavra, ela vai nos dar força e sabedoria para nós resistir, para nós enfrentar e rejeitar o pecado. Olha o que diz lá em Salmo 119, do ao 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É por esse motivo que nós devemos ter a palavra do Senhor no nosso coração. Nós devemos esconder ela no nosso coração para quando chegar aquele momento de tentação, nós termos o respaldo, nós termos a sabedoria para nós vencer o pecado. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos ao quarto motivo. Para refletir o
bênção, né, irmãos? Quando nós passamos a ler a Bíblia, nós refletimos o caráter de Cristo. Quando Deus, Ele toca a nossa vida, Ele nos transforma. Quando nós passamos a ler a Bíblia, nós aprendemos a viver a vida de uma forma que ela vai refletir o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como o único Salvador da nossa vida, que nós passamos a conhecer o Senhor, lendo a palavra, buscando na palavra, tentando conhecer Ele, nós vamos refletir essa imagem do Senhor que Ele quer de cada um de nós. Veja lá o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Como eu falei, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus como o único Salvador, nós vamos querer refletir essa imagem do Senhor. Se eu fazia coisas erradas lá, eu não vou fazer mais, porque eu vou refletir a imagem do meu Senhor. Se eu defraudava alguém, eu já não vou fazer mais, porque eu quero me espelhar no Senhor Jesus, eu quero refletir a face do Senhor. Então, irmãos, quando nós passamos a ler a Bíblia, esse é um dos motivos que nós temos que ler a Bíblia inteira, para que nós venhamos refletir a imagem do nosso Criador, a imagem do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. E o último motivo é para ficar firme contra os ataques do inimigo. Oh, aleluia. O diabo, irmãos, ele não quer que nós venhamos nos aproximar do Senhor. Ele não quer que nós venhamos passar tempo com o Senhor. Ele não quer que nós venhamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque, irmãos, a partir do momento que nós nos aproximamos mais do Senhor, o nosso espírito, ele se torna mais forte. A partir do momento que nós nos alimentamos da palavra do Senhor, o nosso espírito, ele vai se tornar mais forte. Nós vamos nos tornar mais fortes para resistir à tentação do inimigo, à tentação do diabo. Irmãos, e como é que nós vamos fazer isso? Nos alimentando da palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Nós tomamos várias vitaminas para nos mantermos esse corpo forte. Tomamos vitamina C, vitamina B1, B2, B3, para nos mantermos a nossa carne forte. Assim é o nosso espírito, mas nós só tornamos o nosso espírito mais forte quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Então é esse um dos motivos pelo qual nós devemos ler essa Bíblia inteira, porque é através dela que nós vamos buscar força, nós vamos buscar direção, nós vamos ter sabedoria para nós rejeitarmos o mal, rejeitarmos o pecado quando ele chegar até nós. Então vamos ver lá o que se diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, nos sujeitando aos seus mandamentos, aos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, de como proceder, de como viver uma vida abundante perante a face do Senhor. Irmãos, existem muitas bênçãos que Deus ele quer nos dar através da sua palavra. Então, para recebê-las, nós precisamos ter uma atitude. Nós não temos atitude para buscar um trabalho, nós temos atitude para tratar de coisas da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. Tudo é preciso ter atitude. Assim é para buscar a palavra do Senhor, assim é para ler a palavra do Senhor. Quando a gente for ler a palavra do Senhor, a gente tem que ficar atento. Antes de tudo, devemos fazer uma oração. Não pegar a palavra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Claro que ela vai ser eficaz, porque ela é a palavra santa, é a palavra do Senhor. Mas quando nós pegamos ela de uma maneira correta para tirar aquilo que nós vamos precisar nos alimentar, nós devemos orar antes, nós devemos prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus ele quer falar através da sua palavra. Então, irmãos, eu trouxe para vocês 5 motivos para ler a Bíblia: para ter vida plena, para
achar sabedoria para tomar decisões, para vencer o pecado, para refletir o caráter de Cristo e para ficar firme contra os ataques do inimigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu espero, irmãos, que nós possamos cada vez mais buscar na palavra do Senhor, porque ela é a chave, ela é o mapa do tesouro.